Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Paulo Pinceiro. Ó, a gente tá com uma colinha aqui. Essa colinha é o seguinte: é as perguntas com mais frequência que tem na comunidade, nas caixinhas de pergunta, né? Aqui tem uma pergunta que, nossa, quase todo dia eu respondo sobre o CAD único, né? A importância do CAD único, né? Assim, primeiro, o CAD único ele não é um cadastro específico para LOAS, tá? O CAD único ele é muito mais que isso. O CAD único é a possibilidade dos municípios, né? Porque saber a dificuldade, né, de cada região. Então é o município que isso é interessante. Então assim, o governo ele faz vários programas, tanto o governo federal, municipal, estadual, ele tem as verbas para programas sociais. Quem direciona isso é o CAD único. Então o CAD único ele é muito mais do que apenas um LOAS, né? As pessoas vinculam o CAD único com o LOAS. Então assim, por que isso é importante? Porque o município de Taquaritinga, ele é muito diferente do município de Jaboticabal, que é aqui do lado. Então ali tem setor industrial, né? Lugares onde tem uma valorização econômica, né? Um desenvolvimento econômico maior. Então assim, cada município entende aonde tem que ser aplicada essas verbas em relação a esses projetos sociais. É lógico. E essas informações eram utilizadas para conceder os nossos LOAS, né? O nosso LOAS da pessoa com deficiência e o idoso, 87 e 88. Tá. A partir de 2019, veio 2018 já, mas a partir de 2019, o cadastro único ele é uma condição obrigatória para conceder o BPC LOAS e também para poder fiscalizar. Ele tem que ser atualizado de cada 2 anos, tá? O que eu estou vendo muito, assim, inclusive a gente pega muito, defesa de cessação ou suspensão de LOAS. Por quê? Porque às vezes o segurado ele não cadastrou, né? Ele não cadastrou lá, fez atualização do CAD único e agora caiu uma informação no CNIS lá que tinha pessoas no grupo familiar. Né? Tá. Então assim, ó. Então o CAD único mesmo você tem que atualizar, isso é obrigatório. E se você tem um cliente seu, você tem que informar para ele que se houver alteração do CAD único, ele tem que fazer alteração. Porque o sistema hoje do INSS para cobrança está cobrando rápido. Tá? Outra coisa, a gente faz muito defesa de CAD único em relação à família, grupo familiar. Por quê? Porque o grupo familiar do CAD único, ele não é necessariamente ele não é o mesmo grupo familiar do BPC LOAS, tá? Porque no CAD único é considerado as pessoas que residem no mesmo domicílio. E para o BPC LOAS, não. É considerado, mais pelo civil, né? Então ali é a pessoa que tem uma relação consanguínea, tá? Outra coisa que as pessoas não sabem, o filho casou e veio morar. A pessoa está recebendo o BPC LOAS, está recebendo o BPC LOAS, daí tem um filho que não estava no grupo, casou, né? Separou e veio morar com os pais. Um exemplo clássico disso. Daí o segurado vai lá, vai fazer a atualização do cadastro e informa esse filho. O INSS vai, essas informações são cruzadas e o INSS fala, o benefício está irregular. O valor aumentou, alterou a renda critério de admisibilidade, aumentou a renda per capita da família. Daí ele vem aqui desesperado. Primeira coisa que você tem que ver, quem entrou no grupo familiar pertence à família... Família CAD único? Não, se ele está na família CAD único. Pertence à família BPC LOAS? Porque às vezes é um filho que está ali, que o filho foi casado. Então, com a certidão de divórcio, você comprova que ele não faz parte do grupo familiar. Ele mora com os pais, mas ele não faz parte do grupo familiar. Quer ver um caso muito interessante? Ele não compõe a renda também? Não compõe a renda, porque a partir do momento que ele casou, nunca mais ele faz parte do grupo familiar. Independente de quanto ele ganha, né? Independente de quanto ele ganha. Ele pode ganhar 20 mil reais e morar com os pais. Que interessante. Caso ele não faz mais parte do grupo familiar. Tá? Então, assim, o que você tem que trabalhar com o CAD único, né? Sempre, o CAD único ele vai ser uma análise, hoje o INSS até concede benefício automático, 88 e 87, só for comprovada a avaliação médica, se fez a pontuação média da avaliação assistencial, já é concedido o benefício. Então, assim, 2 critérios que vai ser avaliado no CAD único, tá? Por INSS, que é importante. O grupo familiar
e o critério de misabilidade. Então, a ideia do INSS é que, nesse caso, que já pegou ali, porque ele vai analisar o grupo familiar para poder fazer o critério de misabilidade. Então, a ideia do INSS é já indeferir o processo, já indeferir o processo no critério de misabilidade. Tá? E hoje, se a gente trabalha com requerimento automático, então, assim, a oportunidade de você informar na hora do requerimento automático quem faz parte do grupo familiar. Por exemplo, estou com um filho lá que é casado, você junta a certidão de casamento dele. E administrativamente, o INSS está tratando esse tema como? Ele aceita ou não? Sim, inclusive é automático, né? O abatimento já é feito automático no INSS. Tá no Você não precisa discutir judicialmente. Não, isso aí não. Inclusive tem várias portarias que falam isso, né? Trabalham especificamente o grupo familiar. Então, assim, qual é o problema? O problema é que é um benefício muito manipulável, né? E é um benefício que ele não é, permanente. Ele não é previdenciário também, é um benefício assistencial. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Ele é operalizado pelo INSS, tá? Exatamente, você tocou num ponto, numa pergunta que eu ia colocar. E ele não é suscetível, né? Ou seja, a partir do momento que você falece, ele não gera dependentes. Sim. Não tem 13º. 13º. E não gera sucessão, né? Ô, Edu, por ele ser um benefício assistencial pago pelo INSS, por que que o CAD único é feito pelo município e uma vez aprovado é o INSS que paga e não o mesmo ente que operacionaliza? Porque aquilo que eu falei, o CAD único ele não foi criado pro LOAS. O CAD único ele é mais que o LOAS. O CAD único é uma análise experimental de entender as dificuldades municipais, né, para que haja política eficiente assistenciais, tá? Então, assim, por ser informações muito relevantes, tá, a assistência social ela colocou como critério, né, como padrão, como triagem o CAD único, tá? Mas quem opera o benefício, você não vai ver o CRAS concedendo o BPC LOAS. Tem uma ideia, se você analisar a lei, né, a lei assistencial, não é obrigatório no INSS realizar o benefício. Então, assim, existe uma possibilidade futuramente do CRAS conceder o LOAS. Mas o que eu vou falar para vocês, é difícil isso acontecer. Em relação à fraude, o INSS ele é muito rigoroso. Então, assim, os critérios que o INSS avalia é muito rigoroso. Era nesse ponto que eu queria eu vou falar um negócio para vocês. Vocês lembram, vocês vão lembrar, em 2014, o seguro defeso passou para a administração do Ministério do Trabalho. Em 2015, abril de 2015, ele volta para o INSS. Por quê? Teve muita fraude. Colocaram na balança. É muito mais seguro o INSS administrar o seguro defeso, realizar o seguro defeso, do que outro órgão. Então, em razão disso, né, o interesse do governo é sempre que o INSS trabalhe cuida desse, operalize o benefício em relação a até desfalco prejuízo no erário. Tá. Deixa eu fazer só uma perguntinha para a gente finalizar esse tema aí. Quem hoje recebe o PBC LOAS, tanto o deficiente como o idoso, ele pode contribuir, não pode? Pode, como facultativo sobre a alíquota de 11%, não baixa renda. Porque no baixa renda ele não se enquadra, né? Porque o baixa renda, quem recebe até 2 salários mínimos, né? A família recebe 2 salários mínimos, e que não tenha renda. Quer dizer, o benefício de prestação continuada ele é considerado como renda. Tá? Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.